Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui dar algumas dicas, algumas sugestões e ao mesmo tempo falar da minha experiência pessoal com relação a pagamento de dívidas, isso mesmo, que tem assolado muitas pessoas, muitos irmãos e muitas irmãs, porque, irmãs, o dinheiro ele é um assunto altamente espiritual. Embora pareça que não, mas ele é um assunto altamente espiritual. E eu quero aqui, falar nesse vídeo, dar algumas dicas, algumas sugestões no final e citar a minha experiência que eu já contei aqui no canal sobre o pagamento de dívida, como é que foi esse processo, como é que foi essa dívida, como que foi contraída essa dívida. Então, fica aí que no final do vídeo eu vou estar dando algumas sugestões para você também sair dessa situação e destravar a sua vida nesse sentido que é tão importante, viu, irmãs? Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Então aqui nesse vídeo eu quero falar sobre dívida, que é um assunto altamente, espiritual. Sabe que depois de vida eterna, o assunto que mais Jesus falou foi sobre dinheiro. Quando nós olhamos e uma nota, uma cédula, que hoje cada vez mais está em desuso, hoje o que mais acontece são as movimentações bancárias, as transações bancárias. Mas quando você olha uma nota de papel ou até mesmo de moeda, por detrás daquele valor e daquela nota existe uma energia, uma frequência por detrás de tudo aquilo dali que você esteja vendo, viu? Embora não pareça, mas é assim que funciona. E, irmãs, essa questão de dívida, que é o tema que é central desse vídeo, a dívida, irmãs, não é bom você ter dívidas, né? Eu já quero aqui começar a falar assim. Não é bom você ter dívidas ou você contrair dívidas. Provérbios vai falar que se você serve como fiador de alguém, encontrar uma dívida, você é escravo daquela pessoa. Então, irmãs, tem uma palavra em 2 Reis, onde ali aquela mulher, ela tinha uma dívida e os filhos iam ser levados. A dívida, ela traz um peso no mundo espiritual, viu? Ela pode não trazer no plano da matéria, se bem que no plano da matéria também dificulta muito, mas no mundo espiritual ela traz um peso muito grande e é tanto que alguns segmentos para você, eu estava ouvindo isso de um pastor Júlio, ele estava falando que a ordenação dele ao presbitério, ele teve que regularizar e ver essas situações, tirar um extrato, enfim. Eu estava ouvindo isso um tempo atrás, ele estava falando, e é verdade, viu, irmãs? Alguns segmentos, da nossa fé cristã, para você receber uma ordenação, algo desse tipo, não pode ter. Por que será, hein? Porque, irmãs, isso traz um peso muito grande e principalmente no mundo espiritual. Então, você que está aqui nesse vídeo, você que exerce algum cargo de liderança lá na sua igreja,
Isso é um fato muito importante, viu, irmãs, na nossa vida. Embora uma grande parte, uma parcela da população brasileira possui dívidas, mas, irmãs, a dívida ela pode ser contraída através de diversas situações. Às vezes você não sabe dizer não, mas é triste você não saber dizer não, irmãs. É muito triste você não saber dizer não. Saber dizer não é muito importante. Saber dizer não é muito importante. Se você tem dificuldades em dizer não, você já se prejudicou muito e você tem dificuldades, ora ao Senhor. Se possível, até jejue. Faça um jejum que o Espírito Santo ele vai te revelar, porque essa dificuldade em dizer não e mais ainda em ficar agradando pessoas e muitas das vezes saindo de uma certa forma com prejuízos, viu? Existem pessoas que perdem coisas, perdem situações simplesmente porque não sabe dizer não, quer agradar. São os agradadores, são os agradadores que querem agradar, talvez por medo de uma rejeição, enfim, mas geralmente é isso, medo da rejeição, enfim, precisa da validação, aprovação de outras pessoas. O jejum, o Espírito Santo, se você focar nessa área, ele vai te revelar essa carência, ele vai te revelar. No entanto, irmãs, essa questão da dívida traz um peso muito grande para a vida de uma pessoa. Não é muito bom, mas existem casos e casos. Existem casos e casos. Alguém aqui pode me perguntar, irmã Raquel, você já teve dívidas? Você já ficou endividada? Já, irmã? Já. Essa dívida foi contraída no passado. Eu quero aqui contar o testemunho e no final vou estar dando aqui algumas dicas. Irmãs, eu já tive dívidas e dívidas altas, viu? Dívidas e dívidas altas, dívidas que sem condição nenhuma de pagar, sem condições nenhuma de pagar aquela dívida, né? Sem condições nenhuma, viu, irmãs? E o que aconteceu? Aconteceu que meu nome, né, ele foi protestado e durante muitos anos, irmãs, mas muitos anos mesmo, muitos anos, eu fiquei sem poder comprar de forma parcelada, enfim, mas meu nome ficou restrito, ficou sem condições. E como que foi contraída essa dívida, né? Foi muitos anos atrás, onde eu, recém-convertida, bem nova, não conhecia quase nada da fé cristã já adulta, né? Conheci algumas coisas da Bíblia devido à minha infância, mas totalmente eu não tinha maturidade nessa área. E quando eu aceitei Jesus em uma igreja bem pequenininha, uma igreja de portinha, bem pequenininha, mas as pessoas lá eram muito usadas. E uma colega minha, né, havia me convidado para ir nessa igreja. E ela me convidou muito, né, e para ela parar de ficar me convidando, eu pensei, bom, eu vou uma vez, né, e não volto mais lá nessa tal igreja. Irmãs, e fui. E naquele dia ali, daquele culto, foi que eu tomei minha decisão a Cristo. E lá nesse lugar, irmãs, não quero aqui nesse vídeo ficar entrando muito em detalhes, lá nesse lugar, duas pessoas influentes, né, um casal,
estava faltando um algo lá e me pediram um cartão de crédito. Mas, Raquel, qual é a lição que você tira disso? Eu tiro uma lição, irmãs. A lição que eu tiro foi de aprendizado, eu vou falar por quê. Agradecer a Deus, agradecer, né, pelo aprendizado. E eu vou falar para vocês o que aconteceu. Só agradecer mesmo, porque serviu de aprendizado, de lição. Como eu sou grata a Deus por esse fato ter acontecido hoje, né? Hoje, olhando para trás, eu sou muito grata. Mas na época eu tinha um cartão de crédito, um limite relativamente alto. E essas pessoas pediram e fizeram uma compra grande. E na intenção de querer agradá-los, eu não soube dizer não. Deus ainda me deu alguns sinais, viu, irmãs? Deus ainda me deu alguns sinais. Deus ainda me deu alguns sinais, mas eu não ouvi, né? Foi também um pouco de desobediência. E eu lembro que na época um parente meu havia até falado, né? Eu pedi a opinião. O que acha de eu comprar? Que pediram? Um parente, né? Falou, não, ajuda, né? Então eu tirei assim várias lições, né? Nas quais eu quero aqui falar e no final desse vídeo dar aqui algumas dicas. E ali, irmãs, aquele quantitativo, né, de coisas foram comprados e a pessoa pagou acho que uma prestação, foram acho que 6 prestações, agora eu já nem lembro, acho que foi 6. Só pagou a primeira prestação e depois não conseguiu pagar. E ali, irmãs, o meu nome ficou restrito. E a pessoa dizia que tal dia. E resultado, irmãs, a situação ficou dessa forma e os juros foram aumentando e eu não tinha condições de pagar devido ao deserto que eu já estava enfrentando, um deserto muito grande, um deserto onde o sol ele é muito causticante, um deserto muito doído, um deserto muito severo que eu enfrentei e, enfim, mas muito forte aquele deserto que eu enfrentei. Eu realmente não tinha condições de pagar aquela dívida, o banco ligando. E os anos se passaram, o nome ficou ali restrito e até que eu conheci a matriarca, né? A matriarca. Um dia eu vou falar o nome dela aqui, né? Eu vou pedir autorização. E até que eu conheci a matriarca. E para ser muito sincera aqui com vocês, né? Aqui nesse vídeo, como eu sempre fui muito sincera, irmãs, eu quero aqui falar algo aqui para você. Eu não tinha muitos esclarecimentos com relação à dívida, valores financeiros, eu não tinha muitos esclarecimentos disso não, viu, mas ainda digo mais de passagem, eu não estava muito me importando com aquela dívida e pagar, não estava não, irmãs. Estava não, irmã Raquel? Estava não. Embora enfrentando um deserto, eu não tinha o conhecimento, a clareza, o discernimento que Deus me deu hoje. Então, irmãs, eu não me preocupava muito para poder pagar. Não. E até que porque também não tinha, mas não tinha. Ou eu supria as minhas necessidades humanas básicas, ou então não tinha, irmãs, não tinha, até que porque eram valores muito altos, eu nem tinha aqueles valores e hoje eu tenho uma orientação, um
um direcionamento que na época eu não tinha, o discernimento. E ali eu conheci a matriarca e ela me discipulou durante uns bons anos. E um dia ela falou comigo sobre dívidas. E eu falei, eu tô com dívida. E ali eu expliquei para ela o que aconteceu, o que realmente aquilo aconteceu. E ela falou, você vai orar, você vai pagar essa dívida. Ela falou assim de uma forma incisiva, né? Firme, incisiva nela, foi firme. E eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, irmãs. E ali, dentre várias outras coisas que ela me ensinou, né, que ela passou para mim, e várias outras coisas, eu não dei muita importância, viu, irmãs? A palavra certa foi essa. Eu achei que não tinha, né? Como às vezes nós falamos para pessoas, eu tô aqui até falando nesse vídeo, mas às vezes a gente fala e às vezes as pessoas não dão muita importância, muito crédito, e é verdade, viu, irmãs? É verdade. Eu, na época, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, eu não dei muito crédito pro que ela falou. Ela falou, você precisa pagar, nem que seja pouquinho dinheiro, mas você precisa pagar. E ela explicou, né? Mas, irmãs, anos se passaram, e em algum dos meus jejuns e de muitas orações, um belo dia eu me deparei perguntando ao Senhor por que certas áreas da minha vida não rompia, não fluía. E ali o próprio Espírito Santo de Deus, irmãs, isso anos depois, eu já não estava nem mais sendo discipulada por ela, né? Eu fiquei alguns anos com ela cuidando, me dando orientações espirituais. E anos depois eu já estava sozinha, né? Ali já era eu e o Espírito Santo. E eu ali orando e jejuando e pedindo, perguntando ao Senhor, e o próprio Deus falou comigo. Raquel, você está com dívida, paga a sua dívida. Como que eu vou pagar? Paga, nem que seja pouco. Eu usei minha serva lá atrás. Você não deu ouvido. Mas com a repreensão de Deus muito forte. E eu ali, foi um dos jejuns, né? Em alguns desses jejuns, né? De 21 dias. E, irmãs, foi forte. E eu ali chorando, arrependida, falei, Senhor, eu vou pagar. Me ajuda a pagar essa dívida, me ajuda a pagar, me ajuda a pagar. E eu falei com Deus, Senhor, eu vou juntar esse dinheiro, nem que for pouquinho, eu vou me organizar. E nem que for pouquinho, mas eu vou resolver isso. Eu vou resolver isso, Senhor. Irmãs, o interessante, né? Eu falo aqui por experiência, né? Muitas das vezes nós estamos em um deserto, estamos passando por situações, algumas provações, algumas situações de Deus em um deserto, mas Deus, ele sempre cuida de nós no deserto. E ainda no deserto, viu, irmãs, eu comecei a reparar que sempre sobrava alguma coisinha de um recurso financeiro que eu comprava uma roupa, comprava um sapato, situações assim, irmãs. E ali eu comecei a me organizar, eu falei, não, eu vou vigiar nessa parte aqui. Isso aqui eu não vou comprar, dá para esperar. E eu juntava o dinheiro. Não, isso aqui eu vou comprar depois, isso aqui. E juntava o dinheiro. Pouco, irmãs, pouco, irmã Raquel, pouco. Mas é de pouco
foi de pouquinho em pouquinho, né? Pouquinho em pouquinho eu juntava. E ali Deus me deu uma ideia. Bom, eu já vou começando a juntar, vou juntando, vou juntando. Os lugares que eu ia, que eu recebia ofertas, as vendas de livros, de CDs na época, vendas de blusas, né, que as pessoas compravam ali, eu tirava uma parte, dava o meu dízimo, a outra parte juntava lá para poder pagar a dívida, e a outra parte, né, enfim, mas muitas das vezes nós precisamos vigiar muito nessa causa. As pessoas às vezes falam que não tem condições de pagar e sair, né? Mas a pessoa todo fim de semana está no restaurante, tá com roupa nova todos os instantes, sempre roupa nova, sapato novo, blusa nova. Mas a pessoa fala que não tem condição, mas tem para outras coisas. Compra celular novo, sendo que não tem necessidade. É claro que cada caso é um caso. A primeira lição que eu quero aqui já sugerir para você que está aqui encaminhando aqui para o final desse vídeo, primeiro, não empreste cartão de crédito. Cartão de crédito ele é pessoal e intransferível. Então eu disse lá no vídeo que eu disse aqui anteriormente, né, que eu agradeço ao Senhor. Eu tô com raciocínio lento que eu tô um pouco cansada, mas vamos lá. Eu agradeço ao Senhor devido a isso ter acontecido, porque hoje eu não cometo os mesmos erros, irmãs. Olha, primeiro, cartão de crédito ele é pessoal e intransferível. Não se empresta cartão de crédito, irmãs. Não se empresta. E se possível, não deixa ninguém ficar sabendo que você tem cartão, não precisa. Mas tem coisas que as pessoas não precisam ficar sabendo que você tem. Outra coisa, irmãs, tem gente que tem esse péssimo hábito de ficar pedindo coisas a outras pessoas, principalmente cartão de crédito. Irmãs, isso é muito pessoal e íntimo, isso é muito pessoal. Então, a primeira lição é essa. Segunda lição, não faço mais isso. Mas a segunda lição é, se eu tiver condições, eu vou abençoar aquela pessoa. Ou então vou ajudar, vou abençoar. Como assim, Marga? Eu vou pegar aquele valor e posso ali então uma parte abençoar aquela pessoa, mas eu não fico mais contando com aquele dinheiro. Não fico mais contando. Se a pessoa pagar, bem, mas se não pagar, eu não vou ter esse tipo de situação acontecendo novamente. E se Deus tocando no meu coração, porque primeiro de tudo é Deus tocando no coração. Se eu tiver aquele valor, se eu tiver, eu abençoo aquela pessoa. Então, irmãs, foi uma experiência assim muito, e foram anos, irmãs, anos, muitos anos mesmo. E isso traz assim um peso, né, no mundo espiritual. Então, primeira coisa, não empreste cartão de crédito. Segundo, sente e veja qual o valor da tua dívida total. Porque tem gente que não sabe nem quanto que está devendo. Organize o teu orçamento, planeje ficar um tempo sem X coisas, planeja, então tira um pouquinho, por menor que seja, mas tira e vai guardando, né? E Marca, você fez isso sim, fui tirando e fui guardando. E ali, irmãs, eu mesma procurei o banco, falei, para um acordo, né? É bom você procurar para fazer um acordo, tomar, quando você já tiver uma importância já guardado. Quanto que é essa dívida? Ah, com juros é tanto. Ah, eu não tenho esse valor ainda não. Então, seja claro, fale. Uma outra coisa também aqui, viu, irmãs, que eu quero falar para vocês, atenda os credores, atenda. Atenda o telefone, ó. Me fala a verdade, não, eu não tenho condições financeiras, perdi o emprego, estou passando um momento difícil. Fale, atenda aquela pessoa que está ali do outro lado, atenda, seja claro, fale com a pessoa, não deixa
né? A pessoa ali não seja uma pessoa grosseira, né? Deselegante, uma pessoa mal educada, não, que a pessoa ali não tem nada a ver, a pessoa está ali fazendo o trabalho dele e dela. E os bancos, eles vivem dos juros, né? Desses juros, dessa bola de neve. Muito cuidado com o cartão de crédito, viu, irmãs? Então, seja claro, atenda o telefone. Olha, eu agora não tô podendo, porque minha vida tá assim. Explica, né? Minha vida tá assim, eu quero muito pagar, mas... Irmãs, quando me ligavam cobrando, eu atendia, eu falava, olha, moça, eu tenho fé que eu vou pagar essa dívida. Mas agora tu falava, ainda falava assim, olha, moça, em nome de Jesus eu vou pagar, porque eu não quero meu nome assim não. Ainda falava assim pra moça, a moça, amém. Algumas até falavam, não, a senhora vai sim. Falei, olha menina, eu creio. E ali eu falava que eu vou pagar isso ainda um dia e tal. E irmãs, coloque isso diante de Deus. Mas antes disso, eu comecei a orar, Senhor, me ajuda. Senhor, entra com o teu poder, entra com a tua graça. Mas foi um constrangimento do Espírito Santo. Pague a dívida. Isso mancha, isso traz peso, bloqueia a prosperidade na vida de uma pessoa. Você vê que aquela mulher de 2 Reis 4, ela tinha um peso, aquele estigma, aquele peso que a dívida ela traz no mundo espiritual. E ali, irmãs, quando eu já tinha importância, eu liguei para o banco, falei com o banco, e o banco, né, o valor lá em cima, esse dinheiro eu ainda não tenho não, então vamos aguardar. Aí, irmãs, acho que no mês seguinte, ou 15 dias depois, a moça ligou, e ali eu falei, né, e agora, quanto que tá? Tá X valor, a senhora pode? Posso. Mas foi uma benção muito grande. Houve ali uma parcela de 3, né? Então, irmãs, essa situação foi resolvida, aquela dívida, né, que foi contraída por outra pessoa que eu emprestei meu nome foi paga e o nome do Senhor foi glorificado. Então, você que está com dívida, se organize, ore, coloque diante de Deus, fale com o Senhor, apresenta mesmo diante do Senhor, siga as orientações, fique atento. O que você está gastando. Na época, irmãs, eu fiquei atenta com relação a roupas, né? Como eu ia em muitos lugares, eu queria ficar comprando roupas. E roupas vai, né? O dinheiro, vai uma boa parte do dinheiro. Então, irmãs, enfim, ore, coloque diante do Senhor, se organize. Sem organização não tem como. Você precisa ter noção para onde que vai o seu recurso financeiro. Tem gente que não tem nem noção, irmãs, para onde que vai, o que está pagando, o que não está pagando. Às vezes são coisas de não sei o que, Prime, às vezes são coisas que você nem usa e o teu dinheiro vai ali, ainda que seja pouco, mas está indo, né? Ralo abaixo. E Deus não se agrada, Deus não é honrado. Deus não é honrado quando nós usamos o recurso que Ele nos confia de forma frívola, de forma leviana até, irmãs. Isso não honra e não glorifica o nome do Senhor. A pessoa recebe o recurso financeiro, utiliza em jogos de tigrinho, coisas de sorte. Olha, você que faz isso, ore e jejue, peça perdão ao Senhor. Deus não se agrada disso. Porque o recurso que você recebe é um investimento da parte de Deus para a tua vida. Então, em nome de Jesus, ore, coloque suas finanças diante do Senhor, fale com Deus. E Deus não é honrado, viu, irmãs? Deus não é honrado. Deus não é honrado. Você ficar usando o recurso que Ele te deu, que é um assunto altamente espiritual, gastando em vícios, mas Deus não é glorificado, a pessoa está trazendo maldições. Então essas foram algumas dicas
algumas sugestões para você que está aí do outro lado com dívidas, amém? Eu vou orar aqui nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, eu oro nesse momento por essa pessoa que se encontra com dívida, Pai. Repreenda toda dívida, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. Ó Pai, muitas das vezes são dívidas altas, dá esclarecimento, dá orientação, dê discernimento, dá sabedoria para organizar as finanças e a própria pessoa colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ajuda, Pai, a vida dessa pessoa, age na mente, age no coração e dá a vitória, Pai, nessa questão da finança, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, irmãs? Nós não podemos também ficar espiritualizando, né? Tem gente que às vezes acha que Deus vai mandar um anjo, que Deus pode, irmãs, pode. Eu já conheci um caso, uma irmã que Deus fez lá pagar a dívida do computador. E Deus, ele pode fazer isso porque ele é poderoso. Amém? Deus abençoe. Fique na paz.